Olá, meus amigos, boa noite a todos. É com muita satisfação que estou mais uma vez aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marco Antônio e hoje nós vamos falar sobre perfeição moral, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, né? A perfeição moral é o capítulo 12º do Livro dos Espíritos e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Antes de começarmos, provavelmente, a nossa palestra, vamos, como em todos os eventos espíritas, a primeira coisa é agradecer. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Então vamos cerrando nossos olhos, elevando o nosso pensamento e agradecer a Deus, nosso Pai, a grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudar um pouquinho dos ensinamentos que a espiritualidade tem para nos deixar, dos ensinamentos que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou e nos deixou todo o legado aí. Vamos agradecendo em forma de oração, na oração que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Aqueles que desejarem colocar um copinho de água aí do lado, enquanto nós fazemos a nossa palestra aqui no dia de hoje, pode deixar, que ao final a gente vai pedir para a espiritualidade colocar aquela bênção, aquele fluido necessário, né, que nos ajuda bastante. Eu peço a Deus que me ilumine para que nós possamos ser claros nessa palestra de hoje, num tema muito difícil, que é a perfeição moral, né? Que é uma coisa que a gente ainda está longe de conseguir, mas estamos aqui para isso, para nos evoluir, né? Para nos melhorarmos. E o mais importante de tudo isso aqui que nós vamos ler hoje é não ficar só na leitura, só no estudo, e sim colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ver agora, que muito de nós já vimos, já estudamos, mas o mais importante é nos perguntarmos: o que nós estamos fazendo para melhorar? Tá? O que eu fiz melhor hoje do que ontem? O que eu posso fazer amanhã de melhor do que eu estou fazendo hoje? Vamos lá. Esse é o capítulo 12º, né, Perfeição Moral, e ele tem como itens as virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Ele começa na pergunta 893, falando das virtudes e dos vícios, né? E Kardec faz a pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos nos respondem com clareza, dizendo que toda virtude é meritória, mas aquela que tem a caridade como foco, a caridade pura, a caridade sem interesse, a caridade que não está pensando em si mesmo, né? Que está pensando no bem coletivo, que está pensando no próximo, essa é a virtude maior, né? É a caridade sem interesse algum. E nós vamos ver que isso é uma prática que nós vamos ter que seguir sempre, né? O desinteresse, né? Pensar no bem coletivo, pensar no próximo, na ajuda ao próximo. O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo, né? Essa é a virtude maior de todas, tá? Então, a nossa perfeição moral já começa aí, na virtude de ajudar ao próximo, né? Na virtude
desinteressada, verdadeiramente caridosa. Nós vamos ver que já existem pessoas que estão nesse nível, que muitas vezes não parece até estranho, né? Que a gente vive ainda num mundo que é um mundo de provas e expiações e que o mal ainda predomina. Porém, essas pessoas são espíritos que já alcançaram um certo patamar, um patamar superior, o que é normal nos mundos mais avançados, e onde a Terra chegará um dia, quando os espíritos que aqui habitam, né, que nós habitamos, quando nós conseguirmos aprimorar a moral. A estranho vai ser um ato contrário, né? Vai ser estranho qualquer ato com uma intenção uma intenção mal, né? Uma intenção que não seja de ajudar o próximo. Um dia nós vamos chegar lá. Esse é o nosso objetivo, né? E qual é o sinal mais característico da imperfeição? É o contrário, né? É o interesse pessoal. Às vezes, até possuímos qualidades reais que nos faz considerar uma outra pessoa que nós admiramos, que nós vemos, né? Considerar como se fossem homens de bem, e são homens de bem na verdade, né? São homens de bem. Mas nem sempre essas qualidades suportam certas provas. Basta que fira o nosso interesse pessoal, né? Quantas vezes somos caridosos, somos bons, mas o interesse pessoal, né? O nosso querer, o nosso bem, né? Bem a nós mesmos, vem acima dos outros e isso nos desestabiliza. Quantas vezes isso acontece? Tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Isso é normal no mundo que vivemos. E graças a Deus temos a oportunidade de corrigir isso. Graças a Deus temos a espiritualidade nos ajudando a superarmos todas essas dificuldades. Então, como eu disse ali no começo, nós vamos ver que o desinteresse, na verdade, a fazer as coisas as coisas sem interesse, é a melhor forma de nós conseguirmos elevar a nossa moral. O nosso interesse pessoal é aquilo que nos desvia da perfeição moral. O apego material constitui um sinal notório de inferioridade. Tá? Então, esse apego material é que nos freia na evolução, né? Na perfeição moral. Aí alguém pode até indagar, né? Que tem pessoas que são completamente desinteressadas, sem apego material, sem interesse, né? Sem nada. Mas não se utilizam disso para uma utilidade real, né? Não utilizam isso para ajuda ao próximo. A pessoa é desinteressada. Eu falei aqui que o que leva à perfeição moral, o que leva a uma evolução é o desinteresse. Mas isso é meritório? A pessoa que tem esse desinteresse, mas não aplica para o bem, ou seja, não tem caridade como foco, não adianta esse desinteresse, né? Como as coisas andam juntos, né? A gente precisa ter o desinteresse, a gente tem que ter o foco na caridade. Fazer o bem é ser caridoso sem interesse. Isso sim é
o caminho, fazer com a intenção de ganhar o bônus, é ser egoísta. E nós vamos ver que o egoísmo é uma das coisas que mais nos atrasa. Na pergunta 902 do capítulo, né, Kardec pergunta aos espíritos se será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anima o desejo de fazer o bem. Aí eu já vi, e muitas vezes a gente já se pegou pensando nisso, né? Nossa, eu queria ganhar muito dinheiro para ajudar ao próximo. Eu queria ganhar na loteria. Nossa, se eu ganhasse na loteria, eu ia distribuir alimento, eu ia fazer um hospital, eu ia fazer um asilo, eu ia ajudar creche, eu ia ajudar moradores de rua. Né? Quantas vezes a gente já pensou assim, já viu gente, pessoas, amigos pensando dessa maneira, né? Então, eu quero a riqueza, a hora que eu ficar rico, eu vou ajudar os outros. Olha a resposta que a espiritualidade nos dá. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável. Mas quando puro. Mas será que esse desejo é desinteressado mesmo? Será que aí não tem um desejo de fazer o bem a si próprio, né? Fazer o bem para mim mesmo, né? Bom, eu quero ganhar, eu quero ter riqueza, eu até às vezes faço oração, eu peço a Deus que me ajude, que eu tenha riqueza, que aí eu vou ajudar o próximo, que eu vou fazer a caridade, que eu vou praticar o bem. É desinteressado esse pedido? Ou será que a gente está pensando primeiro na gente mesmo quando tem esses sentimentos? E eu tenho certeza que muita gente aqui também já teve esse tipo de pensamento, esse tipo de desejo. Assim, se esse seu desejo, né, aquele que pretende aí fazer uma fortuna, ganhar bem, assim, for realmente desinteressado, você pode ter certeza que é bem visto esse pensamento, tá? Mas se for pensando primeiro em si próprio, é bom a gente repensar, né? Fazer o bem sem olhar a quem é a melhor parte. Primeiro aos outros, depois a nós. Até porque é uma consequência. O segundo item do capítulo é um item também assim, muito interessante, que é paixões. A paixão. E numa das perguntas feitas também aos espíritos, Kardec pergunta se a paixão é um mal. Olha que ela é um mal. Embora ela seja natural, né? Nós nos apaixonamos por várias coisas. A resposta que a espiritualidade nos dá também é clara. Ele diz que não. Que a paixão está no excesso do que se acresceu à vontade. A vontade. Então, mais uma vez aqui a gente fala na vontade. A gente já falou em várias oportunidades que a vontade é a primeira coisa que nós precisamos ter, né? A vontade de nos curarmos, a vontade de progredir, a vontade de fazer o bem. Então, o primeiro passo para tudo é a vontade. E a paixão nada mais é do que um excesso de vontade. E a vontade foi colocada no homem, né, para o bem. Então, se você usa sua vontade para o bem, sem problema. Tanto que as paixões podem levar o homem a fazer grandes realizações, pode levar o homem a dar um passo enorme. E lembrando que
a evolução nossa também segue junto com a evolução planetária, a evolução do mundo em que vivemos. Então, uma paixão que uma pessoa tem por medicina, então ela se dedica ao estudo da medicina, ela se dedica a pesquisas, ela tem aquilo como paixão, e isso vai ajudar a um progresso, a uma paixão bem-vinda, né? A pessoa que tem paixão pela caridade vai lá, vai fazer a caridade, vai ajudar o próximo, é uma paixão bem-vinda. Esse sentimento que é o excesso da vontade é muito bem-vindo quando usado para o bem. O abuso da paixão é que nos faz mal. É o abuso que causa o mal. A paixão pode ser levada para o bem e pode ser levada para o mal. E as paixões que aproximam o homem da natureza animal, das coisas materiais, essa sim é a paixão que te causa mal, pois essa paixão vai te afastar da natureza espiritual. E é aí que mora o perigo. A paixão por bens materiais, dedicar a sua vida, o excesso de vontade em bens materiais, em riquezas, em futilidades, isso te leva a mal. Isso é um entrave para a sua caminhada para a perfeição moral. Se a gente se encontrar, né, em algum momento nesse patamar, a gente tem que pedir ajuda à espiritualidade, que com certeza vai nos ajudar se esse for um pedido do coração, tá? Então a gente tem que pedir para que nos livre das paixões materiais. E com certeza a ajuda virá. Os espíritos estão aí sempre para nos ajudar. Mas precisamos fazer a nossa parte. Como nos livrarmos dessas paixões? Como? Pedindo ajuda aos espíritos? Sim, mas se não fizermos a nossa parte, praticando a abnegação, nós não vamos conseguir nos livrarmos dessas paixões. Então veja quão importante é saber qual caminho seguir, né? Saber aquilo que desejamos, aquilo que precisamos para a nossa evolução. E aí nós vamos chegando no outro item, que é o egoísmo. E esse é um tema muito, muito perigoso. Do egoísmo é que deriva todo o mal. Preste atenção, em todos os vícios, nós vamos ver que existe um fundo de egoísmo. Em todos os vícios. Tá? O egoísmo que é pensar em si mesmo, acima de tudo. Então, qualquer coisa que te faça pensar mais em você do que no próximo, querer ajuda só para você, é o egoísmo que está falando mais alto. E egoísmo é a trava maior para a perfeição moral. Ele é incompatível com tudo que tem de virtude. Ele é incompatível com a justiça, porque aquele que pensa em si mesmo, mesmo que ele esteja errado, ele não vai pensar no outro. Ela é incompatível com o amor. Aquele que ama de verdade não prende, aquele que ama de verdade, ele ama o próximo, ele quer o próximo todo bem como ele quer para si mesmo. É contra a caridade. Então a perfeição, o egoísmo é o entrave da perfeição moral. Ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade.
ele neutraliza todas as qualidades. Então, temos que fazer sempre um exame profundo em nós mesmos para tentar eliminar esse egoísmo, para tentar nos livrarmos desse mal que nos entrava, que nos impede a nossa evolução, que nos deixa cada vez mais longe da perfeição moral. E como eliminar o egoísmo? Segundo os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, os espíritos de luz, à medida em que os homens se instruírem acerca das coisas espirituais, menos darão valor às coisas materiais. A gente sempre diz que nós precisamos estudar, nós precisamos nos instruir a respeito da espiritualidade, da vida espiritual. E isso é que nos vai tornando cada vez mais próximos à moral, cada vez mais elevado moralmente, vai nos afastando do egoísmo. Lembrando que o egoísmo é o mal maior, é aquele que mais nos atrasa a evolução moral. Mas Deus, Ele é tão bondoso e tão grandioso que Ele nos dá várias encarnações e que a gente tem a oportunidade dessas sucessivas encarnações de nos depurarmos. Então, assim, quando a gente fala, vamos estudar, vamos nos instruir a respeito da vida espiritual, a vida futura, né? A vida eterna, que é a vida da espiritualidade, vamos levar isso a sério. É só desta maneira que nós vamos nos livrar do egoísmo, é só dessa maneira que nós vamos nos elevarmos. Então veja como as coisas vão andando, né, caminhando. A gente tem que se livrar das paixões, a gente tem que ser virtuoso, a gente tem que ser menos egoísta. Então, e tudo isso vem com o tempo, vem com o exercício, vem com a prática. Como eu disse, não adianta apenas estudarmos, apenas ler os livros, as instruções dos Espíritos, se não colocarmos em prática. Nós temos aqui colocar em prática tudo aquilo que vemos, que é isso que vai nos livrarmos, vai fazer com que nós possamos nos livrar dessas imperfeições, né, do apego material e dar mais valor à vida espiritual, à vida futura. Então, estudar, instruir-vos sempre, né? Já dizia a espiritualidade lá atrás. E como vamos identificar, então, como a gente pode identificar o progresso do homem, né? Nós estamos aqui para tentar. Então, como identificar se eu estou progredindo ou não? Como podemos identificar o progresso da humanidade? O espírito prova a sua elevação, tá? O homem, o espírito encarnado, prova a sua evolução quando todos os atos da sua vida corporal, tá, representarem a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreender a vida espiritual, aquilo que a gente disse aqui agora mesmo, né? Vamos nos livrar dos vícios, do egoísmo, do apego à vida material e dar importância àquilo que realmente nos faz bem, que é dar importância à vida espiritual. E como que nós vamos chegar a isso? Praticando a lei de Deus. E como a gente faz isso? Como a gente sabe
que estamos praticando a lei de Deus, que a gente está no caminho correto. Eu sempre me faço uma pergunta quando eu tenho dúvida de alguma coisa, se eu estou fazendo correto ou estou fazendo errado. E faço um monte de coisa errada. Eu paro às vezes e pergunto: o que será que Jesus faria nessa situação? Ele está fazendo a mesma coisa? Ele faria a mesma coisa que eu estou fazendo? Se a resposta não for sim, alguma coisa está errada aí. Obviamente, não nos comparando a Jesus. Mas as lições que ele deixou, tá aí para a gente seguir. Ele já deu os caminhos, ele já nos ensinou qual é o caminho. A gente tem que tentar sermos iguais a Jesus. Um dia nós vamos conseguir. E também a gente pode verificar de outras maneiras, por exemplo, vendo o que outras pessoas estão fazendo nesse sentido. Nós podemos perguntar para quem está ao nosso lado, né, se aquele ato, se daquela maneira que nós estamos agindo, está sendo uma maneira correta. Muitas vezes essas pessoas com quem vivemos é colocada ao nosso lado exatamente para isso, para nos dar o exemplo, para nos ajudar. Lembrando que muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós encarnamos com pessoas que estão ali para nos ajudar. Muitas vezes por uma prova, por uma expiação, mas também muitas vezes para nos ajudar, para juntos conseguirmos a evolução. Então ela está ali, pergunta para a pessoa que está ao seu lado, tá? Então, como saber que estamos evoluindo? Quando os nossos atos refletirem a prática da lei, tá? Isso é o homem de bem. O homem de bem está bem claro. Procurem o homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês vão ver tudo que tem ali, tá? O homem de bem. A última parte desse tema é o conhecimento de si mesmo. E isso é um exercício que nós temos que praticar, né? Qual o meio prático mais eficaz que nós temos, que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Essa é uma pergunta feita lá, também a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta, não, qual o meio mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta está lá, um sábio da antiguidade já disse: conheça-te a ti mesmo. Né? Conheça-te a si mesmo. Isso é difícil. Mas é um exercício. A gente sabe lá no fundo, quando a gente faz uma avaliação de nós mesmos, daquilo que nós precisamos melhorar. A gente sabe. Então, por que não colocar em prática? Por que não colocar à prova tudo aquilo que nós estamos fazendo, que sabe que não é bom? Pô, então vamos deixar isso, não vamos mais fazer isso, eu vou me provar, eu vou resistir a isso, eu vou pedir ajuda à espiritualidade, que eu sei que vai me ajudar, eu vou praticar a abnegação, eu vou conseguir melhorar. Então, fazendo um exame de si mesmo, a gente sabe o que precisa melhorar. Isso é difícil. É uma prática assim, que requer, né? E a gente tem que ir lá, a gente tem que ir. Vamos lá. Afinal, Deus nos deu várias encarnações para isso e vamos aproveitar ao máximo todas elas. Nós sabemos que estamos chegando nos últimos tempos, né? Somos trabalhadores da última hora, então a gente tem que batalhar, a gente tem que tentar, a gente tem que lutar para conseguir melhorar. Tá? Isso é difícil. Tem no final desse capítulo um depoimento de Santo Agostinho, muito interessante, listando ali o que é um homem de bem. E ele dá uma lição, ele pede, ele começa assim: faça ao final do dia
como eu fazia quando encarnado. E aí ele se faz um monte de perguntas, ele se coloca ali na condição, será que eu fiz isso? Como leem, quem tiver oportunidade, lê. Está lá no finalzinho desse capítulo do Livro dos Espíritos, o depoimento de Santo Agostinho. É muito, muito bom. E ali nós vamos ter uma noção, tá, de como reconhecer quando estamos melhorando e daquilo que precisamos melhorar, tá? E tenho certeza que isso vai ajudar bastante, tá? Assim como me ajuda, vai ajudar a todos nós refletir sobre esse assunto, refletir sobre o que Santo Agostinho deixou ali. A Ana fez um tempo atrás uma palestra sobre Santo Agostinho, onde ele expôs a vida dele ali. Nossa, é muito interessante. Eu aconselho a dar uma lida nisso e refletir sobre isso. Pelo pouco tempo que temos, é isso que eu tinha para passar para vocês. É uma coisa assim bem por cima. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com alguma coisa. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Por hoje é isso que nós temos. Nós estamos chegando ao final do ano. Eu desejo a todos aí um Feliz Natal, né? Um ano de 2022 repleto de alegrias e de realizações, que nós possamos estar com nossa casa aberta e nós possamos desenvolver todos os trabalhos do centro presencialmente a partir do ano que vem. Algumas coisas nós já estamos iniciando, né? Aqueles que acompanham a nossa reunião mediúnica já estão a par. Agradeço demais a presença de vocês. Vamos, como eu prometi lá no começo, encerrar e fazer a fluidificação das águas, agradecendo por essa grande oportunidade que tivemos. Então, cerrando nossos olhos, vamos elevando nosso pensamento a toda a espiritualidade de luz presente, pedindo a esses amigos protetores, esses amigos de luz que nos acompanham sempre, que façam a fluidificação das águas que nossos irmãos deixaram no dia de hoje, que nessas águas possam ser colocado aquele bálsamo consolador, aquele remedinho que necessitamos, não só para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo espiritual. E vamos encerrando essa palestra, agradecendo pela ajuda que tivemos dos espíritos de luz que aqui estiveram conosco e agradecendo a grande oportunidade. Vamos fazê-lo com a prece da nossa mãe, a Mãe Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. E vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Foi muito bom estar com vocês nesses breves momentos, que nós possamos estar juntos, que nós possamos compartilhar mais tempo como esse e que possamos colocar em prática, como eu disse, tudo isso que nos foi passado, que nos foi relembrado no dia de hoje, que o mais importante do que saber o que é colocar em prática. Vamos aos poucos mudando as nossas atitudes, vamos tentando nos melhorar, vamos colocando realmente em prática aquilo que nos foi ensinado. Que Jesus possa nos acompanhar, que a espiritualidade de luz nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um.